Olá a todos, salve Maria. Estamos começando mais uma Academia Mariana, na série Lectio Divina, no episódio 3, continuação da história, né? Já temos 2 episódios anteriores, a gente vai fazer até um resumo agora nessa gravação. Bom, então nessa academia daremos continuidade à descrição do desenvolvimento histórico da Lectio Divina a partir de Orígenes, né? Antes vamos fazer um resumo, mas antes eu também vou tirar aqui a imagem e a moldura só para a gente conseguir enxergar toda a apresentação. Bom, primeiro eu queria dizer que os episódios, né, eles estão na descrição de cada vídeo da série, né? Os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube, canal da Congregação Mariana Nossa Senhora Auxiliadora de São José, né? E o link para acessar é youtube.com/Congregação Mariana. Bom, no primeiro episódio que a gente iniciou essa série, a gente fez um paralelo, né? A gente mostrou lá em relação a como os pesquisadores, historiadores, eles conseguem observar os sinais, os símbolos, né? E dali tirar um significado, né? A gente notou que tinham 4 etapas, né? Que eram necessárias para isso, né? E isso a gente tomou um exemplo, inclusive, das catacumbas lá em Roma, né? Então, a primeira etapa é a contemplação do texto e dos símbolos, né, como a gente está vendo na figura ali. Depois, a enunciação dos possíveis significados desses símbolos, né, porque são letras que parece que são sobrepostas, com alguns sinais a mais. Uma meditação nesses significados e, finalmente, a leitura do texto com uma nova significação, descobrindo talvez um conteúdo oculto, né? Basicamente, são essas 4 etapas. E, na Lectio Divina, é justamente o contrário, né? São essas 4 etapas, mas de uma forma inversa. Você começa com a leitura do texto, no caso dos textos das Sagradas Escrituras, ou outros textos também. Depois você vai ter uma meditação nesse texto. Depois a enunciação, que seria na fase dos historiadores, né, que é usado nas catacumbas, essa seria uma fase de oração, né, substituído por uma fase de oração. E finalmente uma fase de contemplação também. Basicamente são essas 4 etapas, então a gente nota que tem como se fosse um caminho inverso, né? De um para o outro, né? Bom, então aí no segundo episódio a gente começou a falar sobre a narração histórica das origens da Lectio Divina, né? Que estaria ali com a prática dos fiéis judaicos, né? Ali do Antigo Testamento, também na época de Cristo, né? Onde as leituras, a gente tem até uma leitura ali que é mostrada do livro de Neemias, né? Os fiéis judaicos assimilavam as leituras e nelas meditavam, né? Seguindo o esquema de falar, pensar e lembrar. São algumas etapas nesse processo. Bom, e agora nesse terceiro episódio a gente vai apresentar então o contexto dos primeiros séculos do cristianismo, né? A partir da influência de Orígenes, como é que Orígenes influenciou e também os padres do deserto influenciaram esse processo de desenvolvimento da Lectio Divina, né? Quem foi Orígenes, né? Orígenes de Alexandria, ele nasceu ali no ano 135, né, e morreu no ano 253, então século 2 e 3, né. Foi um grande estudioso, um ascético e teólogo da antiguidade cristã, tendo escrito cerca de 2.000 tratados em diversas disciplinas, né, teve uma influência muito grande nesse início cristão. É a partir de Orígenes que surge um esboço prático da Lectio Divina, aprendido dos seus mestres judeus. Lembra no segundo episódio, né? A gente falou sobre esse início da época do Antigo Testamento, né? Até, inclusive, na época de Jesus também. Então, é uma forma que Orígenes aprendeu dos mestres judeus, com maneira de examinar a palavra de Deus e se aplicar a ela. Um esforço de atenção à assiduidade é necessário. Cada dia deve-se retornar ao poço das Escrituras. O que não se encontra sozinho, pede-se a Deus. Bom, esse poço, né, é uma espécie de alegoria em relação aí ao capítulo 4 do Evangelho de São João, né, onde lá está Cristo perto de um poço e uma mulher vem para tirar água. E aí transcorre uma conversa entre os dois, né, e a certo ponto a mulher diz para Jesus, né, Senhor, dá-me dessa água para eu não ter mais sede, nem vir aqui tirá-la, né? Então, é esse poço aí que a gente considera, né, que são as Sagradas Escrituras, no caso da Lectio Divina, né, que Orígenes aí também considera também. E a leitura se torna a oração. É claro que na Lectio Divina a gente vai ver que tem uma etapa intermediária que é a reflexão, a meditação, né? Mas é um caminho, é uma escada, né? Porque é absolutamente necessário orar para entender as coisas divinas.
Então, e a leitura, ela arranca o espiritual dos desejos carnais, dos cuidados do mundo, para conduzi-lo pouco a pouco à divinização, segundo Orígenes. A vida de Orígenes e dos discípulos dele não contradizia esses princípios, né? De manhã, meditação da escritura, né? Naturalmente havia a leitura antes e a meditação. As refeições e antes de dormir, leitura comunitária da Bíblia. A leitura segue a oração e a oração segue a leitura. Essa era assim, a meta, né? Esse era o lema do grupo de Orígenes. A Lexio Divina implica um compromisso. Trata-se de meditar sobre o juízo de Deus, não apenas por frases, mas cumprindo-as depois de tê-las compreendido. Bom, esse cumprimento, vamos dizer, é uma ação. A Lexio Divina ela tem 4 etapas, a gente pode ver que como a gente conhece hoje, né? Mas existe uma 5ª etapa, vamos dizer assim, que é uma etapa que a gente vai ver mais para frente, que é a operatio, uma etapa de ação. É você colocar em prática aquilo que você meditou, que você leu, que você meditou, que você contemplou. Nesse mesmo período histórico de origem, surgiram as raízes da vida monástica, né? A vida nos mosteiros, e através dos padres do deserto, né? São muitos religiosos que se isolavam no deserto, né? E às vezes também eram descobertos e começavam a aparecer seguidores, né? Discípulos, né? E desses padres do deserto, o maior expoente foi Santo Antônio Abade. A inspiração para se penitenciar através da vida eremítica lhe veio durante uma santa missa ao ouvir as palavras de Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Bom, e quem é Santo Antônio Abade, né? Ou também conhecido como Santo Antão, ele nasceu no ano 250 e faleceu no 356. É um egípcio, né, que perdeu os pais e se retirou para o deserto como eremita. Suas obras foram um pai da vida monástica, ele assim, lançou as raízes dos mosteiros, né, vamos dizer assim, e também ele atuou também bastante no combate ao arianismo. Na época da morte de Santo Antão, já existiam milhares de monges habitando como que uma cidade no deserto. Essas comunidades que surgiram serviram de modelo para o monasticismo cristão. Uma dessas ordens que surgiram, né, ali pelo século V, foi a Ordem de São Bento, né? E dessa ordem, então, foi elaborada a Regra de São Bento, que está disponível, inclusive, em várias línguas, né? E até em português também. No capítulo 48 dessa Regra de São Bento, foram escritas no ano 516, está escrito: a ociosidade é inimiga da alma, por isso, em certas horas, devem ocupar-se os irmãos com o trabalho manual, em outras horas com a leitura espiritual. Essa leitura espiritual a gente também vai mencionar em breve. Ali onde a gente chama de Idade do Ouro da Patrística, né, ali no século IV, esses autores dessa época não farão mais do que desenvolver então as ideias de Orígenes, né, sobre a regra primordial da leitura sacra na vida contemplativa, né, dos mosteiros. Né. Essa Lexio deverá ser aplicada com ação prática, né, feita assiduamente, todo dia, com horário preciso, por exemplo, de manhã, né, ou à noite na oração. Ler apenas os livros autênticos, são as Sagradas Escrituras, né, com método e planejamento, mas também fazer trabalhar a memória e o coração. Conserva-se tanto melhor quanto mais se saboreia o que se lê. Aprende-se então verdadeiramente de cor. Só para ilustrar então, né, a definição de patrística, que é o estudo voltado ao pensamento teológico dos padres da Igreja, a partir da produção literária entre os séculos I e IX. Então, a partir entre os séculos ali, os primeiros séculos, né, teve Orígenes no século II, entre o século II e o século III, e os padres do deserto do século III até o século VI, né? Então, esses padres principalmente, né, são um foco aí desse estudo da patrística. E além disso também, apenas uma observação em relação a essa expressão, né, saber de cor. Né? O cor vem da palavra latina que significa coração, cor, é o significado da palavra latina. Só uma ressalva agora, né? Essa expressão Lexio Divina, que hoje a gente entende como uma operação que a gente faz em relação às Sagradas Escrituras, né, de leitura, essas 4 etapas que a gente mencionou. Na época prévia
da Idade Média, antes da Idade Média, né? A Idade Média foi o período entre os séculos V e XV, né? Mas antes desse período, na verdade, Lectio Divina simplesmente era a própria Sagrada Escritura, né? O que a gente chama hoje de Sagradas Escrituras era o que se usava como expressão Lectio Divina, né? Ou Sacra Página também tinha esse significado também. Então, nesse período dos padres do deserto, assim, o sentido de Lectio Divina é primordial, o sentido primordial era de Sagradas Escrituras e não dessas operações que eram feitas em relação a você ler, você meditar, orar e contemplar. Também como ilustração aqui, né, a gente vai falar então das Sagradas Escrituras, né, o Canon, né, que são os livros que foram definidos pela Igreja Católica, né, da Bíblia, são 73 livros, né, compreendendo o Antigo e o Novo Testamento. Né, e esse cânon foi definido durante esse período patrístico, né, dos padres do deserto, né, a época do concílio de Hipona, no ano de 393. E aí a gente tem aí uma figura mostrando aí os livros, né? Ali no Antigo Testamento, a primeira coisa que salta ali é o Pentateuco, que é justamente o Torá que a gente falou agora há pouco, né? Na verdade a gente não falou nesse vídeo, a gente falou num vídeo anterior. Então ali no Antigo Testamento temos os livros proféticos, o Pentateuco, os sapienciais e os históricos. E no Novo Testamento temos também um livro profético que é o Apocalipse, os Evangelhos, os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos e as Epístolas, que são o restante dos livros ali. Resumindo o que a gente disse até agora, né? Agrada-se a Deus se Deus está sempre ante seus olhos. Se é, isto é, se vive constantemente na presença de Deus, que é o conceito que os padres do deserto tinham de oração contínua. Isso é possível somente se permite ser guiado pelas Escrituras. Aqui não está se falando de leitura ou de imitação sobre as Escrituras, mas de verdadeiramente fazer tudo de acordo com o testemunho das Escrituras. O que era sobretudo importante lá para os padres do deserto não era ler a Bíblia, mas vivê-la. Obviamente, para vivê-la é preciso conhecê-la. Então, olha só, é uma etapa que novamente a gente vê a operácio, né? A etapa de ação que teria a ver hoje com a Lectio Divina, que na verdade não conta dentro das 4 etapas que a gente conhece, mas é uma ação para os padres do deserto na época, uma ação muito importante. É você realmente botar em prática aquilo que você está lendo, meditando e orando, né, e contemplando. Houve uma figura ali nos padres do deserto que foi São Pacômio, e ele estabeleceu ali um mosteiro, né, e aqueles discípulos que vinham do paganismo para entrar no seu mosteiro eram obrigados, à sua chegada, a aprender a ler, caso eles já não soubessem, né, de tal modo serem capazes de aprender as escrituras. Só a título de ilustração, São Pacômio, ele nasceu ali no ano 292, logo quase século III, quase século IV, né? É conhecido como fundador do monasticismo cenobita. Aperfeiçoou os primeiros mosteiros primitivos, do ano de 318 até 323, né? Lá no Egito, né? Em Tabenise. Né? Santo Antão também ali era um egípcio também, como a gente viu agora há pouco também. Um texto da regra ali no mosteiro de São Pacômio dizia que não deveria haver ninguém no mosteiro que não soubesse de cor ao menos o Novo Testamento e os Salmos. Mas uma vez memorizados, esses textos tornar-se-iam objeto de uma meditação contínua o dia todo e por uma grande parte da noite, tanto em particular quanto na oração comunitária. Uma observação também, a gente pode notar que, que os discípulos lá, né, os monges, né, eles precisavam ali memorizar o Novo Testamento. Mas há uma questão aqui que é a seguinte: o cânon foi definido só no final do século IV, né? E essa época de São Pacômio é ali no começo do século IV. Como é que eles faziam? Bom, na verdade as Sagradas Escrituras, né, o Novo Testamento já existia, né? Os livros, né? Os Evangelhos. Só não havia sido definidos ainda o cânon, né? Mas eram usados. Então, chegando no final do século IV, aí sim houve ali a definição do cânon. Mas era usado aí os escritos nessa época já. Mas voltando ali, né, aquela
memorização das Sagradas Escrituras e também a meditação, né? Era uma ruminação, né? Não era uma oração vocal, era uma coisa interna, né? Mas com constante contato com Deus através de sua palavra, que em si mesmo se torna uma oração constante. A gente pode reparar então que esse exercício espiritual que era feito por esses monges na época do Padre do Deserto eram exercícios muito longos, né? Duravam o dia inteiro, na verdade, né? Mas a gente precisa esclarecer que a forma principal da Lexio Divina que a gente está tratando aqui nessa série, né? Da academia, refere-se àquela desenvolvida a partir da Idade Média, né? Século V, como exercício espiritual delimitado no tempo, que se executado com crescente constância e frequência, tenderia provavelmente àquela forma original dos Padres do Deserto, essa que a gente acabou de mencionar. Bom, resumindo, né, esse episódio da academia da série Lexio Divina, foram Orígenes e os Padres do Deserto os principais responsáveis pela expansão das noções bíblicas e patrísticas primordiais da Lexio Divina, em um estilo mais sistemático da diacese. No próximo episódio, então, prosseguiremos no estudo do desenvolvimento histórico da Lexio Divina. Até lá! Salve Maria!